Olá, meus amigos do canal Trânsito e Companhia, sejam bem-vindos. Aproveite, dê o like, aperte o sininho para receber as notificações do canal. Hoje temos aqui o médico veterinário Dr. Nissan Félix. Ele é do Instituto Mineiro de Agropecuária, fiscal agropecuário, e o assunto hoje é transporte de animais no trânsito terrestre. Olá, doutor Nissan, muito obrigado desde já pela sua participação e pela sua atenção. Seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado, agradeço por tudo. Porém, eu tenho que saber de você como é que eu vou te tratar. Por quê? Lorival Fernandes, realmente eu não conheço. Mas o Nando, meu amigo de 50 anos, 45, 50 anos atrás, eu só o conheço por Nando, então eu vou te tratar por Nando. Fique à vontade, doutor Nissan. É um prazer. Eu solicito que você dispense o termo doutor. Ok. Com muito prazer, Nissan. Mas aí, o assunto hoje é muito importante, um assunto que a gente não escuta tanto falar, não é? Nos meios de trânsito, que é o transporte terrestre de animais. Alguns canais não se preocupam com algumas coisas que estão relacionadas ao trânsito, e isso é de suma importância para a sociedade, porque o transporte do animal ele acarreta em algumas situações que a gente vai ver no episódio de hoje. Então, doutor Nissan, qual é assim o que o senhor poderia dizer, qual o conselho daria para os transportistas, para as pessoas que utilizam o transporte terrestre de bovinos? Quais são as principais exigências e qual o conselho que daria para as empresas e como está a situação do transporte terrestre de bovinos no Brasil hoje? Eu vou falar um pouco sobre a minha vivência no estado de Minas Gerais. Tá? Eu não posso falar de outros estados pelo fato de não conhecer a sua realidade. Primeira coisa que eu acho que nós temos que separar é o produtor de bovino e o transportador de bovinos. São pessoas, são entidades extremamente separadas, com conhecimentos completamente distintos, e que isso faz com que tenhamos, obrigatoriamente, que termos visões separadas do assunto, dependendo de qual dos dois elos da cadeia. Temos que entender que a produção de bovinos ela demanda uma série de tecnologias, nada, se a gente for pensar no natural, nada muito dedicado com tecnologias caras, como transferência de embriões, inseminação artificial, mas vamos tratar inicialmente sobre a produção simples, com cobertura tal, natural, que aí é 90%, eu acho, que da produção de bovinos do nosso país, principalmente do nosso estado de Minas Gerais. Se a gente for analisar o transporte, vamos dizer assim, a terminação e o transporte constitui um dos elos mais importantes da cadeia produtiva da pecuária bovina, porque o produtor investe em qualidade, investe em sanidade, investe em instalações, investe em alimentação, e se no final de toda essa cadeia o transporte, o embarque e transporte não for feito da melhor maneira possível, todo o trabalho que foi feito nos últimos 2 anos, o tempo de vida desse animal, vai ser jogado por terra. Puxando agora para o lado do produtor que trabalha com transferência de embriões, com inseminação artificial, esses prejuízos seriam absolutamente incomensuráveis. Porque se no outro produtor, que produz de acordo com a sua capacidade, uma condição de produção mais simples, porém mais demorada, o transporte acarretaria prejuízos a ele, imagina quem investe com muitos vultuosos recursos financeiros para melhoramento genético. Então, assim, os prejuízos que esse transporte causaria seriam muito maiores.
Por exemplo, o animal, o bovino que vai para abate, por exemplo, e eu estou, a princípio, falando sobre bovinos para abate. Esse bovino, ele precisa, se desenvolveu com o tempo, conhecimento devemos trabalhar com ele no curral, que é o momento mais estressante desses dois elos entre a produção e o transporte para abate. O local onde se põe os animais, que é o curral, hoje em dia já se tem currais conhecidos como anti-estresse, que eu os conheço, tem propriedades aqui próximo a mim, que eu costumo trabalhar, que tem esse tipo de curral. Porém, antes do curral ser anti-estresse, o produtor tem que ser anti-estresse, o vaqueiro, o tratador, o gerente da fazenda tem que ser anti-estresse. Isso dentro da propriedade. Então, não adianta um curral anti-estresse com um custo muito alto se as pessoas que trabalham com esse animal nesse momento de pôr eles no curral e depois encarretar para caminhar para um abate, não tiver esse conceito do anti-estresse. Por outro lado, quando o animal, vamos dizer que o produtor, o vaqueiro, o gerente, são todos do tipo anti-estresse, leva o animal para dentro do caminhão e o motorista do caminhão não é do tipo anti-estresse, esse camarada vai andar com velocidade acima do recomendado. Esse camarada, por andar com velocidade acima do recomendado, ele vai fazer curvas, vai fazer retomadas de velocidade, que vai dar tranco, que a gente fala aqui tranco, que são pancadas dentro do caminhão, que estressará os animais, e não tem dúvida. Freadas bruscas e arrancadas bruscas. Curvas bruscas, em alta velocidade. Então, não adianta. Todos têm que ter o conceito do anti-estresse. Primeira coisa, nada deve ser feito com horário corrido, Nando. O que acontece? Eu tenho que pegar um gado numa propriedade e em 2, 3 horas eu chegar no abatedouro para desembarcar. Não! Por quê? 3 animais que der trabalho para entrar nesse caminhão, ele vai atrasar 20 minutos. Um carro pequeno que está na frente dele, entre a propriedade e o asfalto, que normalmente aqui na nossa região tem muita estrada de terra, já vai estressar o caminhoneiro, o motorista, ele vai começar a tentar ultrapassar de qualquer forma, xingar, buzinar, gritar, e o gado que está lá dentro do caminhão, ele vai sentir toda essa pressão. E o que acontece? Nós temos uma maravilha. Nós, os seres vivos de sangue quente, nós temos 2 maravilhas no nosso organismo, sob nossos rins, que chama glândulas supraadrenais. Qualquer alteração que o animal, o agente, ou qualquer ser vivo pode sofrer, essa glândula produz o cortisol, que nada mais é que um hormônio pai, mãe e descendente do estresse. Todo e qualquer estresse está relacionado aos níveis alterados de cortisol. Então, como eu te falei, se o animal está dentro do caminhão, se for no momento quente, muito quente, ele vai estar estressado por uma pressão térmica. Se é um momento de chuva, mesmo quente ou frio, ele vai estar estressado por uma pressão, por uma condição hídrica, chuva, pluviometria. Se o camarada está correndo no caminhão, além da conta, vai estressar. Então, essa maravilha que a natureza nos proporcionou, nesse momento, ela simplesmente vai ser um ponto negativo para esse animal e, posteriormente, para a qualidade da carne que nós vamos consumir. Era essa a minha próxima pergunta. O que acarreta o estresse animal no transporte terrestre? E outra pergunta, ainda existe no Brasil a prática de levantar um animal com aquele ferro elétrico, né? Eu não sei se, todavia, existe no Brasil essa prática, na sua região, mas na minha região ainda existia essa prática, até que eu saísse de lá, de levantar um animal com o choque elétrico no animal para que ele se levante, para que ele se desperte, né? Depois que ele cai, para que não seja pisoteado pelos demais.
Mas, dentro de tudo isso gera muito estresse para o animal hormonal. O cortisol, ele interfere em todo o processo. O animal passa a respirar mais rápido. Se ele respira mais rápido, o nível de oxigênio aumenta. Se o nível de oxigênio aumenta, o cortisol aumenta, porque o organismo interpreta que o nível aumentado de oxigênio no organismo, o animal tomou um susto. Vamos dizer assim, tomou um susto. Se ele tomou um susto, o cortisol vai ser liberado para que ele acalme. Porém, quando o estímulo à liberação de cortisol ele continua, esse cortisol liberado ele não vai trazer mais benefícios de acalmar o animal. Ele vai sempre produzir estresse, aumentar o nível de estresse. Primeira coisa que acontece, o animal não vai chegar ao abatedouro, como a gente fala, descansado. Ou seja, o trajeto da fazenda ao abatedouro não foi tranquilo, foi extremamente estressante, complicado, o animal não vai chegar tranquilo. Se os níveis de cortisol estão altos, ele interfere diretamente na maturação da carne, quando a carne tem que ser maturada, ela demora mais a maturar e ela perde algumas características, inclusive a maciez. Isso na carne maturada. Na carne in natura, que é aquela carne que o animal é abatido, espera o período de resfriamento e leva para os locais de comercialização, essa carne ela vai estar mais dura, mais firme, mais consistente. Nem sempre significa que o animal seja velho ou que o animal teve algum problema de saúde durante a vida que deixou a carne dele. Não. É só o nível de cortisol que faz com que, após o período de rigor mortis, que é aquele período que o animal fica com a carne rígida, depois começa a perder essa rigidez, o cortisol impede que essa rigidez seja reduzida no período de 2 ou 3 horas, que é o normal. Ele perde essa característica. Então, a carne passa a ser uma carne, embora o animal tenha sido muito bem cuidado, muito bem tratado nos momentos durante a sua vida, ele perde nessas 2 a 10, 12 horas de transporte para o abate, ele perde tudo o que foi produzido de qualidade de carne do animal vivo para esse produtor, vai perder isso na hora do abate do animal. Na qualidade do seu produto. Perde completamente. E não há como, não existem meios que, uma vez que o cortisol está alto no organismo e o animal é abatido, não tem como tirar esse cortisol, porque os efeitos maléficos danosos na carne já foram estabelecidos durante esse processo aí. Interessante. Doutor Nissan, diga-me... Nissan, por favor. Nissan, na fiscalização desses veículos de transporte, como é feita a fiscalização no Estado, no Estado onde você trabalha, Nissan? Minas Gerais. Minas Gerais. O que acontece? Não existe precisamente uma fiscalização do veículo transportador, não no caso de bovinos. Então, o que acontece? Hoje, existe um regulamento que o caminhão tem que ser o mais fechado possível, porém não completamente, para que o animal não sinta, durante o trajeto, vento direto sobre ele, onde, nas condições de pasto na fazenda, se ele recebe, está no pasto, está se alimentando e começa a ventar forte, o animal, por questão de defesa, ele vira o trem posterior, a garupa, para o lado que o vento está vindo, para que ele não venha direto na sua face, na sua cara, olhos, narinas e boca, orelha também. O que acontece? Com isso, ele minimiza esse efeito de vento batendo sobre ele, e aí ele já não escuta mais, ele não se defende de um barulho, ele já não sente bem o cheiro do que ele está comendo, não sente o cheiro dos seus iguais que estão ali perto. Então, o que acontece? Ele vira a garupa para o lado que a chuva ou o vento está vindo. Isso é uma defesa. Dentro do caminhão, ele está pare um com o outro, um do lado do outro. Ele não tem como fazer esse movimento.
Então, ele está numa situação, como nós já comentamos, de estresse altíssimo, o produtor fez tudo o que deveria fazer, tomou todo cuidado, e o motorista está lá andando a 100 km por hora, o vento vai estar muito mais forte, a condição, fora o vento, vai estar extremamente estressante, e o animal levando o vento na cara, sem poder se defender dele, lógico que ele vai estar numa situação de estresse muito elevada. Com isso, se criou uma norma, não lembro agora o número, me desculpe Claro, a não se preocupe. ignorância, mas criou-se uma norma que, na altura do animal, o caminhão tem que ser fechado na parte da frente, onde entraria o principal ar, vento, que ele ia ser incomodado. Nas laterais, tem algumas aberturas, e na parte superior, aberturas maiores, porém não completamente, porque ele é coberto, para que o animal não leve diretamente chuva nem sol. Então, o que acontece? Com esse animal, dentro do caminhão, sofrendo todo esse mau cuidado, esses maus tratos no transporte, e ele vai demorar um tempo entre a fazenda e o abatedouro, lógico, a carne dele vai estar extremamente comprometida em relação a outros animais que não passaram por esses sofrimentos, por esse estresse, no penúltimo ponto importante da cadeia para a produção de carne de qualidade. Claro. Nós estaremos pagando carne do mesmo valor de um animal que não passou por isso, porque você só vai ver o problema depois que você comprar, que for preparar a carne, que vai ver que a carne é mais dura, ela está mais fibrosa, ela demora mais a preparar, o gosto não é absolutamente o mesmo. Então, tudo isso interfere e, principalmente, o principal lesado é o consumidor, porque ele só vai saber disso tudo depois que ele for comprar a carne e for consumir. Porém, como eu falei, se o vaqueiro, se o tratador, se o motorista, se o rapaz do abatedouro que vai receber os animais for do tipo anti-estresse, 90% desses problemas estariam resolvidos aí. Muito bem. Doutor Nissan, o animal, o manejo do animal é muito importante ao colocá-lo no veículo, ao transportá-lo e ao deixá-lo na área de abate. Chegando esse veículo na área de abate, é feita alguma inspeção diretamente no animal, uma triagem médica antes do abatedouro desse animal? Como é que é feita essa parte da fiscalização? O que acontece? Essa fiscalização acontece, ela é oficial, ela não pode ser feita pelo veterinário do abatedouro, ela é de um veterinário do serviço de inspeção, seja municipal, do estado ou federal. Esses animais são inspecionados, por exemplo, um animal que veio com 40 animais que vieram no caminhão, e você vê alguns que estão com a respiração mais ofegante que o outro, normalmente se tira esse animal desses animais, desse grupo, separa, sequestra ele e espera algum tempo, isso vai de acordo com a legislação, o Brasil tem uma legislação que obriga a ficar 6 a 12 horas o animal em observação. Se nesse período ele voltar à normalidade, ele volta para o plantel dele. Alguns animais aleatoriamente são escolhidos, se mensura com uma forma muito simples a temperatura corporal. Hoje em dia, que eu costumo falar que, apesar de todos os danos que a Covid trouxe, nada vem totalmente para o mal, sempre se aproveita. A espécie humana tem essa qualidade fantástica de utilizar todos os percalços que ela enfrenta e tirar algum proveito. O que acontece? Esse termômetro eu passei a usar na vistoria dos animais. Eu não preciso chegar próximo dele. Eu direciono ele no focinho do animal e eu consigo ver a temperatura. Então, é um exemplo que eu estou dando, que foi um caso problemático que a humanidade enfrentou, e eu, nesse caso, passei a usar esse equipamento que está comprado, está pago, para facilitar o meu trabalho. Como ferramenta então, o de acontece? trabalho. Facilitou demais. Então, o que acontece? Esse veterinário ele vai mensurar a temperatura desse animal na hora que volta. Está normal? Escolhe mais um ou outro. De um 40, ele vai escolher uns 7, 8, está representativo do global, faz a mensuração de temperatura. Está normal? Então, o animal
pode ser considerado apto a ser encaminhado para o abate. Esse tempo, a nossa legislação exige, entre a chegada do animal e o abate, 24 horas, 12 horas de jejum hídrico e 24 horas de jejum completo, para poder ser direcionado ao abate. Essas 24 horas é o suficiente para o organismo dele, intestino, estômago e intestino, liberar a maioria do conteúdo fecal que está ali depositado, facilita isso, inclusive, na limpeza da carcaça, e esse tempo é mais do que o suficiente para se avaliar se alguns animais que chegaram com uma condição de estresse, questão de temperatura um pouco elevada, continua ou voltar ao normal para ser introduzido no grupo para o abate posterior. Nissan, qual o conselho que você daria aos transportistas, aos choferes e às empresas de transporte? Antes, eu quero só fazer uma complementação, quando você me fez a pergunta anterior, é que o grande problema para mim é que a turma que faz o transporte não tem relação com o dono, com o proprietário, com o dono dos animais. Então, isso já causa um descuido muito grande. Descuido porque o camarada, normalmente, ele é só de qualidade, ele é um motorista de caminhão de qualidade, mas ele não tem conhecimento biológico sobre aquele animal que ele está transportando. Então, para ele andar a 100 km por hora, pode ser uma coisa simples. Quem está andando com ele está achando ótimo, mas os bovinos não estão. Então, para mim, o grande problema é essa diferença, que quem faz o transporte não tem ligação direta com o dono da propriedade. Tem com o dono, talvez com o dono do frigorífico. Muito bem. Então, seria importante ações de educação, né, para os transportistas, capacitação desses choferes, né, seria algo a pensar, ou pelo frigorífico ou por parte do produtor, que também contrate, não, faça a contratação de choferes, de motoristas, de empresas de transporte, que tenham aí realmente responsabilidade e capacitação e capacidade de transportar um animal, né, sem gerar, sem chegar a esse nível de estresse. Aqui em Minas Gerais, 90% dos animais que são transportados para abate, 90%, por isso que eu fiz a pesquisa no meu escritório hoje, 90% do que se faz transporte no meu escritório, e posso extrapolar isso para o estado de Minas Gerais, normalmente 90% de quem faz o transporte dos bovinos que vão para abate são caminhões contratados ou que pertencem aos abatedouros. Então, 90% do problema poderia ser resolvido com uma conversa, com explicação, com treinamento por parte dos frigoríficos para esses transportadores. Não jogar esse ônus na mão do produtor. Como eu te falei, 90% é feito. Isso eu estou falando, 90% de quem transporta animal para abate. Transporte de animal, de produtor para produtor, é ou do vendedor ou do comprador. É diferente. É diferente, mas 90% do trânsito de bovinos. Entre produtores tem mais tem mais preocupação cuidado. A mais, um cuidado tem a mais. Cuidado. Porque geralmente são animais fertilizados, animais... E o que está comprando vai ver como que o animal chegou. Ele viu o animal na hora de comprar. Exato. Ele vai ver o animal na hora que chegar na propriedade dele. Então, ele vai saber fazer o comparativo. O dono do frigorífico, ele vai saber o peso do animal na hora que comprou e o peso do animal na hora do abate. Ele não é que ele não esteja preocupado, é que talvez ele não tenha conseguido sensibilizar o portador, o motorista de caminhão, para a importância que ele tem dentro do elo de produção de gado de qualidade. E voltando um pouquinho, você falou sobre o estado de Minas Gerais, como eu te falei, o estado de Minas Gerais, ele não faz a fiscalização da qualidade do transporte, ele faz a fiscalização da documentação sanitária e da qualidade do animal, do cumprimento das normas sanitárias, até o momento da emissão do documento sanitário que direciona o animal para o frigorífico. A partir dali,
o próprio Instituto Mineiro de Agropecuário tem a equipe da inspeção, mas, para isso, o frigorífico tem que ser inspecionado por nós. Como nós temos 3 esferas de inspeção: municipal, que é dos municípios, estadual, que é do Estado, seja ele qual for, e federal, que é o Ministério da Agricultura, esse transporte, propriamente dito, não é fiscalizado por nós. Ok. Dentro das esferas jurisdicionais, tem aí as suas responsabilidades. A Polícia Militar, a polícia de Trânsito Local, a Polícia de Trânsito, junto, às vezes existem blitz orquestradas, não? Com certeza, fazemos isso normalmente no meu escritório 3, 4 vezes por ano. Exatamente, orquestrada. Então, a No Polícia qual de Trânsito... Participa a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Federal, o órgão, o Instituto Mineiro de Agropecuária, onde eu trabalho, o pessoal do meio ambiente. Então, se faz essa blitz extremamente complexa, com 12, 15 funcionários de várias instituições, para garantir, cada um na sua esfera, a integridade da qualidade e o respeito à vida desses animais. E a saúde animal. Com certeza. Nissan, muito obrigado pela sua participação. Eu fico imensamente grato em tê-lo aqui no nosso canal. Para mim é uma honra, um prazer revê-lo, né, depois de alguns anos que já não nos víamos assim. Acredito que 30 anos. Mais ou menos. Tem 30 anos que eu moro em Minas. É justamente isso, exatamente. Então, já tem um tempo. Eu lembro que você me falou que iria perguntar alguma coisa sobre como que você é no trânsito. No trânsito. Será que você é uma boa companhia? Trânsito e companhia. Será que você é uma boa companhia no trânsito, Nissan? Será que quem está do seu lado no trânsito também? Depende. Eu estou dirigindo ou eu estou no passageiro no banco da frente? Responda para mim. Como queira. Como é o Nissan motorista, como é o Nissan passageiro e o pedestre? Eu vou falar primeiro o Nissan motorista. O Nissan motorista, ele anda um pouco acima da velocidade, inclusive porque foi um amigo meu chamado Lorival Fernandes que me criticou uma vez por não saber dirigir com quase 17 anos de idade. Então, eu resolvi aprender. E aprendi. Ando rápido, sou um motorista que respeita as regras, mas ando rápido quando estou só no carro, tanto do trabalho como no meu carro particular. Se alguém entra no carro comigo, seja ela quem for, esse índice de velocidade já cai 30%, 40%. Por quê? 90% das vezes que eu dirijo só, a trabalho. Então, dirigindo só a trabalho, eu ligo o som e gosto de som de qualidade muito alto e vou andando. Tal. Se tem alguém comigo, eu já preciso baixar esse som para poder interagir com essa pessoa. Isso o Nissan motorista. O Nissan passageiro no banco dianteiro. Extremamente tranquilo, costuma até atrapalhar a atenção do motorista que está do meu lado, de tanto que eu converso. Mas tem o Nissan passageiro no banco de trás. Esse é extremamente preocupado. Por quê? Eu não estou vendo as atitudes do motorista e aí eu fico preocupado se ele está fazendo alguma besteira ali no meio daquela confusão. E o Nissan pedestre, que também é um Nissan ciclista. Extremamente correto, extremamente crítico, respeito o direito dos motoristas, não é porque eu estou de bicicleta, eu estou a pé, que eu vou chegar numa rua e atravessar e o motorista que pare para eu passar. Não, porque eu sou um misto do motorista que dirige, sou um misto de um passageiro do banco dianteiro, passageiro do banco traseiro, pedestre e ciclista. Então, eu tenho muita consciência disso. Porém, eu te falo que os motoristas... E eu sou motociclista também, tá? Esqueci de falar. Sim, verdade. Então, o motorista, dentro do carro, ele é um sujeito, de bicicleta e andando a pé, ele é outro completamente diferente. E o motociclista, ele é inimigo de todo mundo. Ele acha, na maioria das vezes,
que o mundo é dele e os carros, os pedestres, os ciclistas e etc. estão ali necessariamente para atrapalhar a vida dele. Nissan, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo no canal. Prazer todo meu.